Oi, esse é o Conexão. De acordo com o IBGE, no último trimestre de 2018, as mulheres brasileiras ganharam em média 20% menos que os homens. Você sabe com que idade as mulheres deveriam começar a trabalhar para receberem os mesmos salários que os homens? Oi. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Você é a candidata? Sabia que para uma mulher ganhar a mesma quantia que um homem ao longo da vida, ela precisa começar a trabalhar 10 anos antes? Olha... Eu não sabia que era tão discrepante assim. O que você acha disso? Eu acho isso muito injusto. Muito mesmo. Não é o sexo da pessoa que define o que ela é capaz de fazer. Eu acho que é um problema sério que a gente precisa enfrentar. Não tem como negar, não tem como dizer que não existe, é um fato, né? Existe. A gente não pode perder as esperanças, a gente tem que lutar por isso. E tem mais. Um estudo elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostra que o aumento da presença feminina no mercado de trabalho brasileiro poderia injetar 382 bilhões de reais na economia. Hoje a gente quer descobrir o que pode ser feito para valorizar as trabalhadoras e promover a igualdade nos salários aqui no Brasil. Aqui no estúdio comigo está a consultora de carreiras e RH Jaqueline Resch e a Viviane Duarte, que é fundadora do projeto Plano de Menina. A gente começou o programa vendo justamente uma iniciativa do Plano de Menina. E uma coisa que me chamou a atenção no que você falou aqui fora do ar, Jaqueline, que eu queria te perguntar, por que essas pessoas, esses recrutadores, têm aquela reação? O que você percebe daquela reação enquanto recrutadora, pessoa de RH, que vê que, assim, a gente vê que eles ficam emocionados, como todos nós ao assistirmos esse vídeo, provavelmente você ficou emocionada também. Mas ali, enquanto recrutador, o que deve passar na cabeça de uma pessoa ao chegar a essa constatação assim tão evidente? Eu acho que o vídeo mostra, né, uma realidade que ela não é explícita, né? A gente, enquanto recrutador, não recebe uma demanda dizendo, olha, se a candidata for mulher, ela vai receber 70% do que receberia o candidato homem, né? Então, isso são preconceitos que são velados, né, que não são explícitos. Então, você se deparar, né, com essa declaração realmente é chocante para quem não para quem não estudou essa realidade, não está estudando essa realidade, né? E Viviane, por quê? Quais são os motivos que levam as mulheres brasileiras a ganharem menos que os homens? A gente tem várias questões, e uma delas é o machismo que está impregnado na nossa sociedade. Então, obviamente, as mulheres vindo para o mercado de trabalho, elas começaram a valer menos logo de cara, por conta do próprio olhar sobre a mulher, sobre a condição que essa mulher teria de não ser só a bela recatada do lar, mas ser também uma mulher potente, líder, né? Então tem toda uma questão de desqualificar a feminilidade e achar que feminilidade não é uma potência. Então, quando tem esse olhar, quando existe esse olhar da sociedade sobre as mulheres, a gente automaticamente é desvalorizada. Então, existe isso dentro do mundo corporativo, isso ainda
ainda é muito grande. Quando a gente pensa em mulheres em altos cargos de liderança, né, no conselho de empresa, a gente ainda tem 3% do número de mulheres dentro dos grandes cargos. Então a gente percebe que quanto mais vai crescendo, né, a potência de um profissional, mais ele vai ficando branco, hétero, né, e masculino. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque as mulheres, elas hoje são maior em número de universitários no Brasil. A gente estuda mais, a gente tem skills importantíssimos e a gente ainda ganha 23% menos. Então é importante que a gente traga essas discussões e que a gente mobilize, né, o mercado para esses números que são positivos. A McKinsey fez uma pesquisa incrível, mostrando o quanto diversidade não é romance, o quanto não é assistencialismo, né, trazer a mulher para a liderança. A gente precisa falar disso, exato, né? Assim, você até citou um pouco sobre esse estudo da McKinsey que fala sobre essa parte financeira, porque assim, se você não acha esse assunto relevante, por algum motivo, você tem o total direito. Mas assim, a gente está num país que está vivendo uma recessão, uma economia precisando de ajuda. Economicamente falando, as empresas que pensam nisso saem na frente. Isso tem estudos que mostram. A pesquisa da McKinsey, se eu não me engano, é de 2017, né? E ela não é uma pesquisa só no Brasil. E ela mostra que as empresas que têm maior diversidade, aí a pesquisa fala de mulheres executivas, né, em cargos de liderança, em primeiros cargos de liderança, elas têm resultados, né, elas têm indicadores financeiros melhores. Fala de EBITDA, enfim, de alguns indicadores que mostram que as empresas são mais lucrativas. Agora, eu acho que tudo isso é muito novo, né? Isso tudo começa a aparecer agora, né? Você percebe que no Brasil a gente está dando esses primeiros passos. Lá fora as pessoas já estão falando há mais tempo e dando passos mais largos? Eu acho que lá fora alguns países estão mais adiantados, né? E a gente começa a ver, acho que empresas mais arrojadas, mais modernas, tentando trabalhar com diversidade e pensando questão da equidade de gênero também, né? Agora, mas são poucas iniciativas ainda, mas a gente tem que comemorar essas iniciativas, que existem, né? Claro, Sim, com certeza. Acho que importante. toda forma de comemoração é bem-vinda, sim. né? Se tem boa notícia, tem que comemorar. Agora, falando sobre legislação, o que a legislação brasileira fala sobre equidade salarial? Existem leis, né? Agora, em março, a gente teve uma apuração de lei que entrou para entrar em vigor, de que empresas que tivessem salários desiguais pudessem ser multadas. Efetivamente, essa lei ainda não entrou em vigor e precisa ser acompanhada. A gente tem hoje empresas grandes que se tornam signatárias da ONU, ganham um selo, podem usar esse selo de forma publicitária muito bem usado, né? E a gente precisa entender o quanto que esses selos e essas leis são realmente fiscalizados, né? Porque o que a gente vê muito ainda é essa diversidade, essa equidade para fora. E para dentro os números não mudam, as mulheres continuam ainda não estando equiparadas em liderança, em salário, né? Então isso é muito importante. A lei ainda, a gente está acompanhando se vai efetivamente acontecer, vigorar, né? E também esses selos que são importantes para as empresas utilizarem para a reputação de nome, serem fiscalizados. O que essa empresa que ganhou esse selo efetivamente está fazendo para mudar esse cenário, né? Eu quero trazer para essa conversa mais uma pessoa. A gente vai conversar lá de São Paulo com Maurício Turra, que é especialista em empregabilidade da Next 49+. Vamos ver se eu falei certo o nome da empresa. Oi, Maurício, você me ouve bem? Ouço sim. É isso mesmo? É Next 49+, né? Não é inglês não, porque tem um monte de gente falando tudo em inglês e a gente não sabe se é 49, se é 49. Não. Tá Agora, certo? Nosso foco é justamente a questão da empregabilidade e empreendedorismo para pessoas com mais de 49 anos. Mais de 50 anos. Bacana, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, o que você percebe? As empresas brasileiras, a gente já teve aqui a opinião da Jaqueline ao dizer que existem algumas iniciativas já pensando na questão da equidade, mas o que você percebe aí? Quando a gente anda um pouco mais na idade, a diferença salarial aumenta ainda? Fica pior para quem é um pouco mais velho? Sim. Existem dois fenômenos relacionados a isso. Quanto mais velha a pessoa fica, no caso das mulheres, elas deixam os postos formais de trabalho e diminuem também o salário. Então, são dois traços mais intensos, inclusive, a partir dos 45 anos. Isso é bastante preocupante e mostra também um preconceito, não só com relação à questão de gênero, mas também com relação à questão de idade. E você percebe uma preocupação do mercado brasileiro com essa questão?
Em relação à questão de gênero, acho que existe uma discussão já mais antiga relacionada a isso, das mulheres ocuparem cargos que são cargos de chefia, gestão, e com relação à questão de recuperação salarial. Acho que essas duas questões, elas já estão sendo discutidas e, assim, embora essa discussão não tenha trazido resultados ainda satisfatórios para as mulheres, né? Como foi mencionado, as mulheres realmente têm uma quantidade maior de estudo, né, de experiência em função, só que a oportunidade de salário ela não é a mesma. E nas pessoas mais velhas, o que acontece é ainda mais agravante com relação às mulheres, porque se elas saem do mercado de trabalho, e isso acontece principalmente motivado por questão, às vezes, de filhos, a dificuldade dela retornar ao mercado de trabalho ela ainda é pior. Maurício, a gente já fez um recorte aqui com você, com as pessoas que são um pouco mais velhas, com as mulheres um pouco mais velhas. Ainda tem um outro recorte que eu queria chamar a atenção com a Viviane, é quando a gente faz o recorte de raça. Quando a gente corta para o recorte de raça, a realidade é ainda mais cruel para as mulheres negras, é isso? Ainda mais cruel. Eu sempre pergunto nas palestras, nos eventos que a gente participa, de que mulher a gente está falando, né? Quando a gente começa a questionar ocupação de espaço, maiores cargos, de que mulher a gente está falando? Obviamente não é da mulher negra. A mulher negra ainda sofre muito preconceito. O Brasil, além de ser um país muito machista, é extremamente racista. Então essa mulher, ela tem, por mais que ela estude, uma dificuldade muito grande em ingressar dentro de grandes empresas multinacionais, porque ela é subestimada. Então, o tempo inteiro ela tem que provar. Existe até a frase de que a mulher negra ela tem que fazer 5, 10 vezes mais para ser reconhecida pelo mesmo cargo, pela mesma tarefa que uma mulher branca. E ela ainda ganha menos. Então, nessa pirâmide, né, de raça, a mulher negra ela está abaixo do homem negro. Ela realmente está na base da pirâmide e ela precisa o tempo inteiro se provar e chegar à exaustão para conseguir um espaço. Então é importante também se falar de equidade racial. Racial, não tem como ignorar isso no Brasil de jeito nenhum. Quando a gente pensa na mulher, aí eu fico pensando assim, na vida, no cotidiano dessa mulher, né? Muitas delas são mães e também têm uma casa. Essa diferença entre as tarefas, quem é que faz a tarefa doméstica, quem que se dedica um pouco mais à criação e ao cuidado dos filhos, é um fator que acaba atrasando a ascensão dessa mulher também. Porque a gente sabe que as mulheres acumulam muito mais tarefas que os homens. Não, eu acho que isso existe, sim, né? Mas uma coisa que eu acho interessante colocar é que hoje algumas empresas, já aconteceu comigo, pelo menos 2, 3 vezes, da própria candidata, enquanto candidata, se perceber, se descobrir grávida e ela mesma querer se retirar do processo. E o empregador dizer, não. Pode ficar. Né? Não queremos que você saia. Gravidez não é doença. A primeira vez que isso aconteceu, que foi alguns anos atrás, foi muito emocionante. Então, eu acho que a realidade existe sim, né? E o que eu acho importante chamar a atenção, ela começa a mudar muito lentamente. E o que eu acho importante pontuar é assim, que, por favor, as mulheres, né, não endossem essa realidade que aí está. Ajudem esse movimento. Porque quando se diz, não posso participar do processo seletivo porque eu estou grávida, você está endossando essa ideia que é completamente antiquada, anacrônica, preconceituosa, né? Talvez, além, a gente precisa começar a pensar aí, talvez, em caminhos, né? Vamos começar, como é que muda esse negócio? Vem apenas das empresas? Qual que é o papel da empresa ao refletir e garantir e pensar essa questão da equidade? Assim, qual que é o papel da empresa? Qual que devem ser as primeiras ações da empresa para começar a mudar esse quadro? Acho que primeiro a empresa olhar o ser humano como um todo, né? Então, a gente estava conversando muito em relação na hora do candidato submeter a uma vaga, a empresa não ter o viés de raça, de gênero, de que faculdade essa pessoa está vindo, né? Tem muitas globais que a gente realiza consultoria para ajudar o RH a tirar esse monte de rótulo
e o profissional parar de questionar e de buscar talento só em faculdades que eles chamam de Tier 1. Então assim, a gente só quer faculdade de primeira linha, aqui a gente não contrata se não for. Então, ir tirando esses rótulos e olhando para o ser humano com as suas potências, né? Investindo em equidade, mudar a cultura da empresa, porque muitas vezes existe dentro da empresa uma cultura do superior, buscar essa... E aí, você pode me falar até melhor que eu, mas buscar o seu semelhante, né? Tem pesquisas que falam muito disso. Então, o homem está ali, é o homem branco, hétero, que está ali no papel de chefe. Ele está contratando pessoas iguais para trabalhar. E a gente ouve muito também de algumas mulheres reproduzindo machismo. Então, ela está num cargo de liderança e ela fala pra gente, eu não quero trabalhar com mulheres porque mulheres são muito difíceis, eu prefiro trabalhar com homens. Então, buscar tirar esses rótulos machistas, né, patriarcais, e que faz com que a empresa também não ganhe com isso. Porque o resultado da diversidade é um final de muito mais jogo, de muito mais equilíbrio, de prevenção de crise, né, de ter realmente lucratividade maior. Isso são pesquisas que mostram, né? E então, Maurício, tirar isso. Maurício, eu queria ouvir sua opinião também sobre esse ponto, assim, o que as empresas que estão preocupadas com essa questão, quais ações elas estão implementando e o que elas realmente estão mudando, né? Porque o que a gente percebe é que é um discurso bonito pra caramba falar sobre equidade, mas aí a gente olha a empresa, não tem tanta equidade assim, né? Sim, acho que o primeiro ponto é deixar de existir ações que são ações pontuais e elas realmente se engajarem com relação à causa propriamente dita, né? Reconhecer um problema social e desenvolver políticas específicas para a resolução desses problemas sociais, sem que isso necessariamente passe por ações de doação, por exemplo, ações filantrópicas, talvez seja o primeiro grande passo que as empresas tenham. Então, desde o processo de recrutamento e seleção, onde você tira a característica do gênero como identificador do processo seletivo, como ações planejadas, né, identificando claramente um público vulnerável que merece ter uma atenção dispensada, essa é a primeira condição para que esse grupo ele pertence à empresa. Depois disso, identificar as medidas de desenvolvimento desse grupo, né? Existem várias políticas afirmativas no processo de desenvolvimento promovido pelas empresas, mas elas normalmente tratam sempre por uma questão meritocrática principalmente, essencialmente. Quando na realidade a gente não está falando só de uma questão meritocrática, mas também de uma questão social. Sim. Se a gente não tiver medidas específicas gerando, a gente tem um conceito talvez um pouco equivocado com relação à questão de cotas, né? Mas evidenciando grupos que precisam ter ações específicas, pontuais, para o seu desenvolvimento, a gente não vai superar as desigualdades. E Maurício, você está falando aí sobre iniciativas e eu entendo muito que as empresas têm que conscientizar do seu papel social dentro da comunidade, dentro do país, né? Um outro aspecto que eu queria levantar também é esse relacionado ao que você começou a dizer sobre a meritocracia, né? E essa parte aí das faculdades, top de linha e tal. Como que as próprias mulheres, né, elas devem também se encarar? Porque existem alguns aspectos, até um relatório da ONU Mulheres que eu tive acesso, mostrou que muitas mulheres têm alguns processos dentro de si que as impedem de aceitar desafios maiores. Elas também têm que, talvez, ter um empoderamento aí, né, Jaqueline? Claro, acho que é um processo de todos, né? Quer dizer, as empresas têm que criar mecanismos e abrir essas possibilidades. E as mulheres, né, ou qualquer outro dos grupos diversos, mas a gente está aqui falando das mulheres, tem que poder ocupar esse lugar, tem que se sentir merecedora desse lugar, né? Como ela falou, né, que eventualmente se o espaço está aberto e você não ocupa, o espaço ficou vazio, né? Tem um aspecto dessa pesquisa que eu achei interessantíssimo, que mostrou que às vezes os homens não têm nem, tantas habilidades necessárias para algumas vagas, mas eles vão. E as mulheres analisam muito mais. Isso aí também vem da pesquisa também, né, Viviane? Ela mostra isso também, né? Sim. A gente tem uma síndrome que chama-se síndrome do impostor e que ela acaba afetando muito mais as mulheres. E é a síndrome
sensação de ser uma fraude, de não ter autoestima o suficiente para ocupar um espaço de poder, né? A gente foi muito condicionada, né? Tem essa coisa de o que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Então a menina sempre assim, senta com a perninha direitinho, cruzadinha, não vai explorar o quintal. Estamos, inclusive, Pierre, mostra aqui, ó. Olha como é que a gente bonitas. Foi ensinada, gente. Que horror, meu Deus do céu. Vou até todas soltar aqui um bonitinhas, pouquinho. Tá a perninha cruzadinha, não vai explorar o fundo do quintal. Eu tinha muito isso. Os meus primos, eles falam tanto do fundo do quintal da minha avó e marca e não sei o quê. Eu não tenho isso, porque eu nem lembro do fundo do quintal dela, porque eu não ia explorar, porque não era coisa de menina, né? Então o menino, ele tá muito mais, ele é criado para explorar, para se jogar, para acreditar em quem ele é. Enquanto a gente é criada para cuidar, para ficar mais ali dentro daquela zona de conforto, da nossa bolinha. A gente está até vendo o site do Plano de Menina, que é uma iniciativa belíssima. A iniciativa que abriu até esse programa, esse vídeo aí, foi produzida pelo pessoal do Plano de Menina também, né? E a gente traz no Plano de Menina exatamente isso, para que as meninas furem essa bolha e que elas explorem o mundo delas, que elas se percebam como potência, para efetivamente, quando estiver dentro da idade de ter esse lugar para ocupar, elas ocupem e não tenham medo de falar o quanto elas valem, quanto elas acreditam nelas, né? Jaqueline, falando sobre as ações, né, das empresas ainda, o que a gente pode esperar, por exemplo, a mulher que trabalha num lugar e ela sabe que a equiparação salarial não está rolando, que ela ganha menos que os homens que fazem a mesma coisa que ela, como que ela pode talvez chamar a atenção da empresa de uma maneira amigável até e ajudar a empresa a enxergar isso? Ela pode ser um agente de mudança, né, levando essa questão, trazendo essa questão, e se ela encontrar eco, né, encontrar receptividade, de fato, ela pode ajudar essa empresa a repensar essa questão. Se ela não encontra receptividade, fica dando lá murro em ponta de faca, individualmente, talvez ela deva procurar ambientes que sejam mais transformadores, onde esse desejo dela possa se realizar. A outra coisa, essa seria uma ação bastante individual, pensando na questão dela. Outra seria você se engajar em movimentos mais coletivos, né? Apoiar movimentos e se engajar, participar de movimentos que ajudem a transformar essa realidade. E acho que a transformação, assim, acho que as empresas têm que adotar mecanismos, sim, agora acho que a transformação é lenta, né? É uma construção de anos, né? Sim. A mulher, na verdade, alguns poucos séculos atrás, era a pessoa do lar, né? Ela não estava no mundo do trabalho e ela entra, tem um ranço histórico aí. E é um trabalho desconstruir isso, né? Então, as empresas, você acompanha empresas que estão mudando isso, assim, elas levam... quais são os principais desafios que elas encontram para poder desestruturar isso? Porque é a cabeça de todo mundo desmontando, né? Olha, eu acompanho sim, faço parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos e a gente leva esses cases no nosso congresso, que acabou de acontecer na semana passada, né? Como forma de mostrar que isso é possível, né? Que isso é uma demanda atual. A gente até teve um caso espetacular no Congresso na semana passada de uma moça que foi ao Congresso com seu bebê, né? E ela fez um post no LinkedIn dizendo, olha, olha que interessante, ela dizia assim, eu fui com meu bebê, né? Porque eu não tinha com quem deixar meu bebê, eu fui olhada por alguns com muita curiosidade, com muito entusiasmo, e por alguns colegas eu vi que eles cochichavam, me olhavam como rabo de olho. E a pergunta dela, como é que pode, né? Se a gente está discutindo no nosso congresso transformação dos ambientes de trabalho, ambientes mais colaborativos, mais inclusivos. Eu acho que essas pessoas, elas ajudam a levantar essa questão, questões importantes. E a gente vai, então, trazendo para o congresso esses cases, que não são muitos, mas que é fundamental estar lá para que possa ir polinizando essas ideias, né? É engraçado quando fala da mulher que engravida e que ela é vista logo como uma peça que pode ser descartada, né? Quando a impressão que eu tenho é que a mulher que engravida, ela cria e ela aprende tantas habilidades, para mim, eu acho que eu quero deixar essa mulher pertinho da gente, né? É verdade. Seria mais inteligente. Eu acho também, eu sinto isso também. Eu quero dar tchau para o Maurício. Maurício, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Conexão, viu? Muito obrigado. Prazer. Um abraço. A gente já está chegando já ao final, mas esse aspecto da menina e tal, eu queria mostrar novamente o site. Explica pra gente rapidinho qual que é o trabalho de vocês. Vocês trabalham com as meninas mesmo, desde pequenininhas, para entenderem que elas podem ir pro quintal da avó, né? Isso mesmo, o Plano de Menina é isso mesmo. Vai explorar, então a gente tem workshops que acontece, a gente tem hoje 350 voluntárias, a gente está indo para 10 estados, a gente está aqui namorando, né, já para trazer para o Rio. E aí o salário igual, esse projeto Salário Igual tá no Plano de Menina. Isso, o Salário Igual é um movimento do Plano de Menina e é esse movimento para convocar
toda a sociedade, então homens, mulheres, pessoas que acreditam que a gente pode ir junto e pode melhor juntos, a entrar lá no salarioigual.com.br, votar. A gente quer levar para o Ministério esse pedido, essa petição, né? A gente tem a juíza do trabalho, Milene Ramos, que é a nossa hoje mentora também do projeto, que está ajudando a gente nessa petição, e a gente quer realmente colher o maior número de assinaturas possível para mobilizar tanto o mercado quanto a sociedade para pensar e refletir nessas mudanças que sejam rápidas. A gente tem as ODS da ONU para 2030, para mudança e equidade de gênero, mas a gente não tem visto isso caminhar de uma forma positiva. Está muito lento ainda. Então, a gente quer sim que as meninas que passam pelo plano de menina e todas as meninas do Brasil tenham outras oportunidades que a gente, né, mulheres que lutamos aqui, então que a gente abra as portas para elas virem empoderadas, cheias de si e tomando conta do que é delas por direito, crescer, né? Com certeza. Então tá aí, ó, não esquece dessa hashtag Salário Igual, joga aí para você ajudar, viu? Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente também. Obrigada por terem vindo, voltem sempre ao Conexão, tá bom? A você de casa também agradeço pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijinho e até a próxima.